Lei número 9.296, de 24 de julho de 1996, Lei de Interceptações Telefônicas. Artigo 1º. A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova e investigação criminal e instrução processual penal observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sobre segredo de justiça. Parágrafo único. O disposto nessa lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática. Artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. A linha 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. A linha 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. A linha 3. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Isso daqui é bastante cobrado nas provas de concurso. Essas três hipóteses que não admite-se a interceptação telefônica. Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto de investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Artigo 3º. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. A linha 1 da autoridade policial na investigação criminal. A linha 2 do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Aqui ficar bastante atentos, por quê? Porque a autoridade policial ela pode requerer ao juiz, somente na fase de investigação criminal. Porém, um membro do Ministério Público pode ser durante a investigação criminal e na instrução processual penal. Fique bastante atento que as bancas gostam de trocar. Coloca aqui a autoridade policial, pode requerer tanto na investigação criminal quanto na instrução processual penal, que deixa a questão errada. Fique bastante atento. Artigo 4º. O pedido de interceptação de comunicações telefônicas conterá demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizam a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Esse parágrafo aqui é muito importante, eu já vi sendo cobrado em diversas questões por diversas bancas, principalmente na banca CESP, então fique bastante atento a esse parágrafo aqui. Parágrafo 2º. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Artigo 5º. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Artigo 6º. Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar sua realização. Parágrafo 1º. No caso de diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Parágrafo 3º. Recebidos esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º, ciente o Ministério Público. Artigo 7º. Para os procedimentos de interceptação de que trata essa lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Bastante cobrado também esse artigo 7º aqui, ficar bem atentos. Artigo 8º. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas. Parágrafo único. A apensação somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial, ou na conclusão do processo ao juiz para o despacho decorrente do disposto no artigo 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.
Artigo 8º-A. Para investigação e instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando: a linha 1, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, e a linha 2, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Parágrafo 2º. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos dos incisos 11 do caput do artigo 5º da Constituição. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovar por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 4º. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem um prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. Artigo 9º. A gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou por esta em virtude de requerimento do Ministério Público ou por parte interessada. Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal. Artigo 10. Constitui crime realizar a interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução da conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Artigo 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos para investigação e instrução criminal sem autorização judicial quando esta for exigida. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não há crime, parágrafo 1º, não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Parágrafo 2º, a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir a determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 12. Revogam-se as disposições em contrário.